Eu falei o versículo 24. Mateus 7. Senhor, Mateus acharam? Saiu aqui. Pode ler? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E o que aconteceu com ela? E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Presta bem atenção, que durante a sua vida você vai estar sempre edificando a sua vida diante de Deus. Irmão, Ele te chamou para que você fosse ou se tornasse uma pessoa melhor. No mundo, nós éramos, no mundo que eu falo, no mundo de pecado, no mundo de escravidão pelos inimigos, nós éramos pessoas que não tinham planos, planos para edificar a nossa vida na presença de Deus. Hoje a gente sabe qual é o nosso lugar e hoje nós sabemos para onde nós estamos indo. Então tem aquela pessoa que chega na casa de Deus, Deus tem um chamado para ela para fazer a obra aqui na igreja ou fazer em outro lugar, talvez no trabalho, talvez aonde ela convive com as pessoas, com a família. E muitas pessoas, elas começam até bem, elas até ficam firmes por um tempo, mas logo depois você já não vê mais ela com aquele ânimo todo, com aquela determinação toda. Começar bem é uma coisa, agora finalizar é outra. Não sei se você já tentou fazer alguma coisa e começou a fazer e não foi até o final. Como às vezes tem pessoas que às vezes começam a ler um livro e ela não vai até o fim. Ela não consegue concluir aquilo que ela começa a fazer. Mas por que ela não consegue concluir? Porque vai ficando difícil. No começo, geralmente, tudo é mais fácil, porque a gente está no primeiro amor. E principalmente quando se trata de andar, de caminhar com Deus. Você pode ver que as pessoas chegam naquele ânimo, que quando elas se convertem, elas estão naquele primeiro amor, que foi o que Jesus falou a respeito de uma das igrejas lá de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Quando eu estava construindo a minha casa, nesse tempo não tinha nem a condição de pagar alguém. E aí aconteceu que eu fui tentar fazer sozinho, e durante o tempo que eu construía, apareceu certas vontades de desanimar. Mas eu tinha um propósito no meu coração, que era concluir e finalizar. Até porque, irmão, a gente não pode ser daqueles que sempre começa e nunca termina. Tem muita gente assim hoje. Muitas pessoas que elas começam bem, e você até olha para a pessoa e diz assim, agora vai. Agora essa pessoa pegou firme, agora ela vai continuar, mas logo depois você vê a pessoa parando de fazer aquilo que ela começou a fazer, e às vezes ela estava fazendo até uma boa obra. Aí Jesus falou que tem dois tipos de pessoas, tem aqueles que ouvem e não pratica, tem os que ouvem e pratica, tem aqueles que faz plano e não começa e não conclui, e tem aqueles que fazem planos, começa e vai até o final. Como você pode ver, se os discípulos que começaram com Jesus não tivessem ido até o final, a história deles talvez seria contada diferente, como foi o caso do Judas. Ele foi até uma certa parte, logo depois ele já não quis mais continuar caminhando. Ele achou que aquelas moedas iriam trazer para ele o que ele precisava. E muitos estão assim, começando, mas não finalizando. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele há de concluir nas nossas vidas. E muitas vezes a gente acha que a gente está só.
na caminhada. Aí nós vemos pessoas crescendo, a gente vê pessoas se desenvolvendo, mas às vezes parece que a gente continua da mesma maneira, no mesmo lugar. Parece que não sai. É aquela pessoa que rema e parece que o barco está no mesmo lugar. Você já tentou remar? Quem não sabe remar, irmão, ou ele fica no mesmo lugar ou ele vai ficar rodando. Se a pessoa não tiver o controle do remo, do barco, se ela não souber remar. E às vezes parece que a vida está dessa forma. Só que tem pessoas que ela não entende que tudo na vida requer tempo, ou precisa de tempo, como disse o Salomão. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E nós estamos em uma geração, ou vivendo em uma época, que as pessoas andam muito apressadas, muito agoniadas. Você sai no trânsito, você vê as pessoas aceleradas. O sinal mal abre, a pessoa já está buzinando. Não é assim? Eu não sou muito chegado a buzina, não gosto nem de estar buzinando, está aqui. Minha família, eles andam comigo e sabem que eu não gosto de estar buzinando. Porque eu vejo assim, não tem necessidade, né? Às vezes a gente tem que esperar quem está na nossa frente, irmão, sair na nossa frente, porque cada um anda na velocidade que pode andar. Então, se Deus te chamou para você andar na presença dele, você vai evoluindo de acordo com o que você vai trabalhando. Às vezes tem aquele que vai mais rápido, mas tem aquele que vai mais lento. O importante é que a pessoa está trabalhando para edificar a sua vida em quem? Em Jesus. Em Deus, a nossa vida está nele, ele é o nosso Senhor, é ele que providencia para mim, para você, o que a gente precisa para continuar. O que não pode é parar, e de uma coisa é certa, todos que começam, se continuarem andando com Jesus, eles vão concluir a obra. Aí às vezes tem pessoas que assim, ela quer construir logo, ou ela quer chegar logo em algum lugar. E às vezes a pressa acaba, irmão, trazendo para aquela pessoa certos acidentes que ela não esperava ter. Aí no caso são os imprevistos que acontecem no caminho. Nesse caso aqui, Jesus falou que duas pessoas estavam edificando. Duas pessoas queriam construir alguma coisa na sua vida. Só que tem aquele que tinha pressa. O que tinha pressa, ele começou a edificar onde? Na areia. Como assim na areia? Na areia, que a Bíblia diz aqui, é aquele solo mais mole de se cavar. Aquele que é fácil. Às vezes a gente procura facilidade, não é assim? Qual é o caminho mais fácil? Ou qual é o caminho que todo mundo está indo? O que todo mundo está fazendo? A questão não é o que todo mundo está fazendo, é o que Deus mandou a gente fazer. Se a gente continuar no propósito, ainda que aparentemente lento, irmão, você vai conseguir chegar. Porque a missão não é quem chega primeiro. A proposta é para quem? Para quem chega. O importante é chegar. E nós devemos estar atentos a isso. Porque aí a gente olha o outro caminhando, olha o outro crescendo, olha o outro tendo, e a gente acha que porque nós não temos, nós estamos agindo errado. Se você busca a Deus, se você se consagra a Deus, se você anda na presença dele, como diz a palavra, como ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Se você anda como Deus está falando, ou como Jesus te manda, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Edificar sobre a rocha vai demorar um pouco mais. Sim ou não, irmão? Vai demorar por quê? Porque você tem que se esforçar mais para cavar. A rocha, irmão, não está, um exemplo, na superfície, você vai ter que cavar. Quem constrói sabe que tem que cavar até encontrar o solo mais duro. Quanto maior é o prédio, mais profundo tem que cavar. E às vezes se gasta mais tempo no alicerce do que na construção da casa. E hoje as pessoas não se importam tanto com isso, com o alicerce. Muitos estão se importando, investindo em aparência. Como a gente vê, casas que às vezes só é bonita por fora, mas por dentro não tem o que pede a construção civil, tá certo? Falei bonito? Aí, tá vendo? Falei bonito, né? A pessoa não faz como manda o figurino. Como eu estava até olhando lá perto de casa, lá geralmente assim, quando o bairro é um bairro mais humilde, a gente percebe que as pessoas não fazem como deve ser feito. Eu estava olhando uma pessoa construindo a casa, e a pessoa está fazendo a casa, só que ela não colocou o ferro necessário para bater a laje, porque ela disse que não tem necessidade. Aí você imagina, a pessoa está lá, ela constrói a casa, vem alguém comprar achando que a casa está bem feita, e às vezes pode acontecer da casa cair dele, da pessoa sair, quando chegar a casa está no chão, e se não cair em cima dela, e é um perigo.
As pessoas, muitas, não estão se importando com a qualidade, elas estão se importando com a velocidade. Tem gente que ele consegue trabalhar rápido e terminar rápido, amém. Agora, tem uns que é mais devagar na caminhada. E a Bíblia diz que nós devemos esperar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Tem pessoas, irmão, que o tempo dela não é o mesmo do seu. E tem gente que assim, ela cresce, como Jesus falou, ela cresce, porém, como ela não está firmada como deveria, grande vai ser a sua queda. A ruína daquela pessoa vai ser grande, porque ela se apressou, sendo que não era preciso ela se apressar. Deus está vendo, Deus sabe cada uma das suas necessidades, Deus sabe de cada uma das suas limitações. O próprio Jesus falou que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Nós devemos colocar a nossa vida diante dEle, porque Ele tem nos ajudado. Aí a pessoa, ela vê e ela logo se constrange e vê a casa do outro sendo uma casa bonita, uma casa assim, que está terminando logo, mas enquanto isso ela está fazendo o que pede, o que manda, como eu falei aqui, o figurino, o que pede a construção civil, e aí, irmão, a casa dela vai durar mais tempo. Talvez você até lembre daquela história do três porquinhos, né? 3 edificaram a casa, só uma ficou firme. Durante a caminhada você vai ver pessoas assim, que elas entram, começam, mas não permanecem. E muitas vezes a pessoa procura desculpas em outras coisas, mas não olha o defeito que ela teve ou que fez ela cair, ou que fez ela perecer. Como disse Jesus, lembra de onde caíste. Tem gente que não consegue ver ou não consegue admitir que errou. E o fato dele não admitir ou dela não admitir que errou, está prejudicando a pessoa e não vai deixar ela, irmão, edificar como Deus quer edificar. Não tenha pressa, tem aquele que está buscando o Espírito Santo e ele está até achando que não é de Deus. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, não se apressa, irmão. Seja o que Deus mandou você ser. O que Deus falou para a gente ser? Seja santo como eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Aí a pessoa logo se aflige, meu Deus, como é que pode? O fulano já é batizado com o Espírito Santo, eu ainda não. O fulano fala em língua, eu ainda não. Sendo que às vezes a pessoa nem sabe se o fulano, não estou dizendo que seja esse o caso, irmão, mas pode acontecer da pessoa que ela não soube esperar, e como ela não soube esperar, para que a imagem dela não seja mal falada, de alguém falar que ela ainda não foi batizada, ela começa a inventar coisa e diz que é o Espírito Santo. Será que tem profeta assim hoje que diz assim, eis que eu te digo, sendo que às vezes não é Deus que está falando? Será que tem? Por que tem? Porque a pessoa ela quer ser usada, mas não quer fazer o que é necessário ser feito. E para ser usado por Deus, nós temos que fazer o que Ele mandou fazer. Como diz a Bíblia, ouvir e praticar. Quando a gente para ouvir, nós vamos ter que dar um pouco do nosso tempo, ou bastante do nosso tempo. E a sabedoria se adquire com esforço. A palavra de Deus, irmão, para a gente receber ela, nós temos que nos esforçar. Nós temos que ser aquelas pessoas dedicadas, esforçadas, muitas vezes até, dependendo da situação, perder sono, como às vezes a gente participa de vigílias, e tem gente que fala assim, mas para que tudo isso? Tem aquele que se consagra muito, e aí tem gente que fala, fulano está para criar asa de tanta oração e consagração. Mas, irmão, a pessoa está fazendo conforme Deus mandou ela fazer. Não fica olhando para o outro que não faz, mas pastor, o outro não faz tanto assim e parece que tem mais do que eu. Faça o que Deus te mandou fazer, que você vai chegar aonde Ele quer te colocar. Jesus falou que é 2 pessoas, sempre é 2, irmãos, sempre é o prudente, sempre é o insensato, é o tolo, é o sábio. Na igreja tem 2 tipos de gente, no mundo tem esses 2 tipos de gente. É aquela pessoa que se prepara e aquele que não se prepara. E nós temos que ser daqueles que se preparam, e para se preparar nós vamos ter que nos esforçar, que foi o que Deus falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Às vezes está faltando esforço e está faltando bom ânimo, então se eu não me esforço, se eu não me animo, não vai adiantar eu reclamar do lugar que eu estou. O que está acontecendo com a minha vida? Jesus falou, tem 2 pessoas, aquele que ouve e faz
aquele que ouve e faz, ele não vai ser decepcionado na sua caminhada, porque ele vai ter Deus com ele. Aquele que ouve e não pratica, ele está só. E nós não queremos estar só. A gente quer estar com quem? Com um Deus que a gente serve. Lembra do que diz a palavra de Deus? Não adianta edificar a casa se Deus não for com ele. Não adianta vigiar os sentinelas se Deus não for com ele. Se a gente não buscar a Deus, irmão, para estar na nossa vida, todo o nosso esforço vai ser vão. Mas se tudo que eu faço, eu procuro saber se está ou não agradando a Ele, o resultado que eu quero ter, o que eu preciso ter, vai vir. Mais cedo ou mais tarde virá. Mas eu preciso continuar fazendo. Ah, pastor, mas eu estou fazendo, já tem tempo, eu não estou vendo Deus agindo, não estou vendo Deus fazendo. A Bíblia diz, havendo feito tu, ou determinado tu algum propósito, ficai como? Firme. E tem gente que Satanás vence ela pelo cansaço, irmão. Ela não consegue ir muito longe. Lembra dos camaradas que estavam no caminho de Emaús? Nem tinha se passado o tempo que Jesus falou e eles já estavam voltando, já estavam retrocedendo. E Jesus teve que acompanhar ele no caminho, que eles estavam de volta, estavam voltando atrás. E Jesus foi conversando com eles e eles nem sequer percebiam que era Deus que estava falando, como tem gente que nem percebe que Deus está falando. Tem gente que às vezes nem percebe que é Deus que fala com ele. Ele diz assim, mas Senhor, que o Senhor envie um anjo para falar comigo. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, já está falando, irmão. Mas fala mesmo animado com ele, está falando, irmão. Eu quero anjo com asa. Eu vi uma pessoa, foi até um filme que meu menino estava assistindo, irmão. E aí o menino tinha uma criancinha que estava falando, eu sonhei, eu vi como que é Jesus, estava lá no céu. Eu fui no céu e eu vi, tem tanta gente querendo ir no céu e voltar. Quando eu for, não quero voltar mais não, irmão. Eu quero ficar lá. Tem tanta gente querendo ver assim, ir lá, ser arrebatado, ir lá e voltar para contar como foi. É fácil, é só você ler a Bíblia que você vai ver como é Jesus. Mas às vezes os preguiçosos, perdoa a expressão da palavra, eles se apoiam em sonhos e visões. Não que Deus não fala em sonhos e Deus não fala em visões, mas a quem que Deus aparece, irmão? Aos esforçados. Quem que Deus ajuda, irmão? Aquele que é esforçado na sua caminhada. Aquele que mostra que quer ser e quer fazer algo para Deus. Agora, só aquele que diz que quer, mas não faz, essa pessoa não vai ver Deus agindo na vida dele, porque ela sempre vai estar retrocedendo. E ela vai construir a casa de qualquer forma. Ela vai construir ou edificar a vida dela de qualquer maneira. Não está sendo edificada em Jesus. É aquele que tenta crescer com a sua própria força. É aquele que tenta chegar em algum lugar com a sua própria força, e não é assim. Nós temos que andar na força do Espírito. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Nós só temos que lutar contra as nossas vontades, contra o desejo da nossa carne. Irmão, quem se encarrega de colocar você aonde você precisa estar, não é você, é o Deus que você serve. Se nós acreditarmos nisso, a gente vai continuar andando e não vamos ser aquelas pessoas que reclamam. Às vezes até da liderança tem gente que reclama, poxa, mas o pastor não vê o que eu estou fazendo, eu estou ajeitando aqui toda a limpeza da igreja, eu estou, assim, toda vez eu estou fazendo. Tem gente que reclama do patrão, meu patrão não vê o que eu estou fazendo. Não vê porque os olhos dele não foi aberto ainda por alguém que te guia. Quem é que te guia? É Jesus, não é, irmão? Ou não? É Jesus que guia. Aí você vê, as pessoas que viveram pela fé não agiram com violência para conseguir o que elas precisavam. Elas esperavam sempre em quem? Em Deus. E às vezes a gente não consegue esperar em Deus o tempo devido que Ele tem para cada um. Ô, irmão, a vida do fulano é do fulano, a sua é a sua. Só você e Deus sabe, irmão, da sua vida e do que você tem que fazer, porque o chamado é de particularidade de cada um. Quase não sai. É de cada um. O chamado que Deus tem para você é seu, o chamado que Deus tem para mim é meu. A não ser quando é o casal. Geralmente quando é o casal, Deus chama os dois, porque é uma só carne. O exemplo, a salvação é individual, mas o chamado, Deus chama os dois, irmão.
Porque a mulher tem que estar no mínimo ali apoiando o marido, ou talvez Deus chama a mulher, o marido tem que estar lá dando uma força, mas tem gente que é assim, ele é meio assim, orgulhoso, aí ele não quer. Não quer acompanhar a esposa porque ela que tem que me acompanhar, mas às vezes Deus chama, pode ser que Deus chama a mulher para estar pastoreando, acontece ou não acontece? Mas às vezes quando o pastor que Deus chama, quando o homem está se afrouxando, porque geralmente Deus chama o homem, como ele não quis, aí ele chama quem? Não tem tu, lembra acho que foi a Débora, né? Foi a Débora, a profetisa, que ela disse para o rei, disse assim, você vai vencer. Ele disse, não, mas você tem que ir comigo. Aí ela disse assim, pois se eu for, a vitória vai ser minha, não sua. Mas tem gente que é assim, ele tem medo e é a mulher que tem que ir por ele. Será que tem homem aqui? Não tem, amém, irmão? Aqui os homens é diferente. Os homens daqui são tudo macho. Ó, só um, dois que falou, mas são. Assim eu creio. São homens que trabalham, que se esforçam para edificar a casa, para edificar a sua vida em Jesus. Tem hora que o negócio vai apertar. Quando aperta é que a gente sabe como é que está a nossa fé. E às vezes é o próprio Deus que vai deixar a situação apertar um pouco. Fala para essa pessoa, está apertando, irmão? Calma aí que vai apertar mais. Ainda está muito fácil. Ainda está fácil, irmão, ainda vai apertar mais um pouco. Aí Jesus falou, vem os ventos, vem a tempestade. Às vezes está só nos ventos. E a pessoa já está querendo desanimar. Não acabou ainda não para não, ainda tem mais um pouquinho. Aí lembra do Paulo que enfrentou o vento Euroquilão, não foi? Euroquilão, o nome do vento. Aí ele diz, varões, não temam porque essa noite me apareceu o anjo do Senhor e ele disse que nós todos serão salvos. Ô irmão, se você permanecer e não temer, todos que aqui estão vão ser salvos. Ó, teve uns que acreditaram, teve outros que estavam assim, pastor, não sei nem se eu vou resistir o vento. Ainda vem a tempestade? Vem. Aí vem a tempestade e Jesus falou, vem os ventos, vem a tempestade e bate com ímpeto. Então a pressão, irmão, às vezes é grande. E tem pessoas que assim, ela não consegue suportar. Aí ela diz assim, é porque eu não tenho chamado. Aí a pessoa deixa de acreditar até em Jesus. Será que Deus existe mesmo para mim estar passando por uma situação dessa, pastor? Eu acho que Deus não existe não. Será que Deus me quer mesmo? Será que eu valo alguma coisa para Ele? A Bíblia diz que nós fomos comprados, irmão. Não foi com prata e nem com ouro, mas foi com sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Então você tem que saber quem você é em Cristo para você permanecer, porque o Paulo disse assim, eu sei bem em quem tenho crido. Você não acreditou, não foi em homem não, você acreditou, foi em Jesus. Então continue acreditando nele. Aí a pessoa diz assim, não pastor, mas eu estou na igreja e tem gente que está me perseguindo. Deixa perseguir, irmão. É até bom que esse é o momento de você ser provado e aprovado, porque toda aprovação, depois de toda aprovação vem o quê? Vem a aprovação de Deus. Nós não somos provados senão para ser aprovados. Depois de toda a noite, de toda a escuridão, vem o dia, vem a luz. Então permaneça firme nesse momento, nesse tempo, que vai vir de Deus o que você precisa, o que você necessita. A calmaria virá, só que para vir primeiro vem as tempestades. E toda vez que você tenta fazer algo que é para Deus, irmão, vai se levantar uma coisinha para te impedir, ou uma coisona para te impedir. Se você colocar um propósito, irmão, se você viver a sua vida como você vive de qualquer forma, se esse é o caso, não tem demônio que vai assim, se incomodar com você. Mas se você diz assim, agora eu vou me levantar, agora eu vou estudar, agora eu vou ler livro, agora eu vou me consagrar, agora nos propósitos de orações, todos eles eu vou estar presente. Aí eu pergunto para você, você acha que vai ser fácil? Porque Satanás sabe aonde é que aquele que confia em Deus e aquele que faz a vontade dele chega. O que essa pessoa pode fazer? O poder está nas nossas mãos, mas às vezes a gente é um super-herói agindo como uma pessoa normal, uma pessoa comum. Você não é normal, você é diferente dos demais. Você é aquele que acredita no impossível, porque, irmão, para acreditar que o mar se abriu não pode ser normal. Para acreditar que as pessoas são levadas, como foi, irmão, Elias, numa carruagem de fogo, não é normal, irmão. A gente acredita que Deus é quem vai colocar a gente.
E às vezes nós não procuramos, às vezes não, todas as vezes, quem é espiritual não vai procurar confusão para chegar no lugar que ele quer, no lugar que ela quer. Porque ela sabe que tem alguém que é com ela. O Jacó não procurou confusão com o sogro. O Jacó, ele lutou, trabalhou por aquilo que ele queria, conseguiu, conquistou, mas sempre esperando em quem? Em Deus, irmão. Jacó não ficou para lutar com o irmão, ele fugiu até. Mas ele não ficou, irmão, para medir força com o irmão. Ele continuou confiando que Deus era com ele, que Deus seria com ele. Da mesma forma, se eu e você não confiar ou pararmos de confiar em Deus, nós vamos tentar nos colocar no lugar que a gente quer estar, ou talvez até Deus queira, mas não é o tempo ainda da gente estar. Como até o pastor já falou aqui do Davi, né? O Davi foi ungido a rei, ele foi logo para o trono. Ele voltou para fazer o quê? Para cuidar das ovelhas. Aí ele poderia ter enfrentado Saul. Agora o Senhor é comigo, você vai ter que sair desse lugar aí, porque Deus é comigo. O profeta foi lá e me ungiu. E aí? Era isso que ele teria que fazer? Se Deus ungiu ele, então Deus era poderoso para pegar ele e colocar lá no trono. Ele só deveria fazer o quê? Continuar sendo o servo de Deus que ele era, continuar sendo a pessoa de Deus que ele era, continuar fazendo o que ele fazia, servindo a Deus, honrando a Deus. Então Jesus disse aí que a casa edificada sobre areia, ela não resiste muito tempo. Pega aí a sua Bíblia, lá no livro, acho que é Mateus 21, deixa eu só ver aqui, se é Mateus 21. Falei Lucas? Mateus, né, irmão? Perdão. Mateus 21, 42. Deixa eu ver que hora é essa. Você não está apressado? Já? Misericórdia. Você não está apressado não, né? Estou falando para você se acalmar, se acalma aí, tá? Vai dar certo. Vamos lá, vamos acelerar aqui. 42, pode ler? Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhosa aos nossos, ou maravilhoso aos nossos olhos. Quem é essa pedra aqui? Jesus está falando dele. É a pedra que muitas pessoas rejeitam. Por que muitas pessoas rejeitam? Porque muitas vezes vai se exigir demais, ou ela vai achar que está exigindo demais dela. Ok, irmão, para ouvir é necessário nós dedicarmos tempo e esforço para colocar em prática o que se ouve, e às vezes é preciso muito tempo. E uma pessoa que não tem paciência de esperar, ela não vai permanecer o tempo necessário. Como a Ana, quando ela orou, quando ela buscou a direção de Deus, a ajuda de Deus, irmão, a Ana, ela teve um filho no tempo devido. Qual era o tempo devido para ela ter um filho? 9 meses, não é? O tempo necessário. Aí às vezes assim, acontece que tem gente que Deus está tratando ela, Deus está cuidando dela, e ela não consegue suportar o tratamento, ela não consegue suportar Deus cuidar. Como tem aquelas pessoas que às vezes vai no médico, e aí o médico vai ter que tratar se é um osso quebrado ou deslocado, ele vai tentar colocar no lugar antes, e para colocar no lugar dói, não dói, irmão? E aí tem gente que não suporta a dor e às vezes sai da sala do doutor sofrendo aquela dor, irmão, como até a dona Geliane contou uma vez do irmão Josivaldo, né? Que ele deslocou o ombro, ele foi no médico, ele apareceu lá, irmão, no hospital, e aí apareceu umas pessoas inexperientes, estava começando, né? E aí os enfermeiros, aí começaram a puxar o ombro dele para o lado, puxar para o outro, e o ombro doendo, e ninguém conseguia colocar no lugar. Se fosse outro, tinha ido embora e tinha ficado com o ombro doendo. E aí chegou o profissional, chegou o médico, deu só um jeitinho, teco, deu um estralo, voltou para o lugar de novo. Mas ele deveria ter ficado firme ali, deveria ter continuado, porque senão ele sairia da mesma maneira. Tem gente que é assim, ela chega na igreja, ela quer que as coisas mudem assim de uma hora para outra, sendo que ela passou a vida toda fazendo o que é errado, a vida toda arrumando problemas, e ela quer que se resolva logo. Será que se resolve? Nem tudo se resolve de imediato, irmão. Às vezes o demônio é expulso na mesma hora, mas só que os problemas às vezes vai ficar para a pessoa resolver.
E tem consequências que a pessoa tem que encarar, ela tem que enfrentar, ela tem que levantar a cabeça e tem que enfrentar aquilo, como às vezes o seguinte, tem gente que ela vem endividada para a igreja e ela quer que aconteça aquele milagre, que o anjo passe na porta do banco lá, e aí tira a dívida daquele lugar. E aí ela diz, Jesus pagou a minha dívida. Não, tem pessoas que Deus quer formar o caráter dela e Ele quer que ela trabalhe e pague a dívida. Aí ela diga assim, Deus me deu condição, eu paguei, graças a Deus não devo mais nada a ninguém. E aí tem pessoas que assim, ela quer um anjo que faça um milagre dessa forma. Deus não vai fazer, porque tem outra coisa que precisa ser tratada na pessoa, que ainda não foi tratada. E aí a pessoa age de qualquer maneira, de qualquer forma e fica arrumando para si problemas. E tem pessoas que dizem, não pastor, mas é o demônio, é Satanás que está me atacando, sendo que às vezes não, são os comportamentos tolos que muitas vezes nós temos, irmão. Porque aquele homem que edificou a casa na areia, aquele comportamento dele, ou aquela atitude dele foi sábia ou foi tola? Foi tola, não foi, irmão? Às vezes a gente trabalha, edifica as nossas vidas. Irmão, um pecado destrói toda a sua vida. Todo aquele tempo que você tirou para ter aquela boa reputação, para servir a Deus, para chegar onde você chegou. Se você chegou no lugar que Deus te colocou e você não vigiar, tudo aquilo vai se perder. Quer ver só Eclesiastes capítulo, acho que é 10, capítulo 10, versículo 1. Abre aí no monitor. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, para não demorar. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra o que, irmãos? Um pouco de estutice. Então às vezes tem pessoas que, um exemplo, não é que seja demônio, não estou dizendo que não tenha demônio, às vezes são os comportamentos, a pessoa está agindo de uma maneira tola, ela pede sabedoria, mas não se esforça para ter, não é só pedir, irmão, é esforço. A Bíblia diz que nós devemos adquirir a sabedoria, usar as nossas forças, usar o que temos para adquirir a sabedoria, porque a sabedoria, o entendimento, é o conhecimento que vai te ajudar a continuar caminhando com Jesus. Mas aí tem gente que assim, ela quer viver na ignorância toda a vida e só na base do milagre. Irmão, o maior milagre que tem é a convenção da pessoa, ela deixar de ser uma pessoa tola e passar a ser uma pessoa sábia, aquela pessoa que ela não seguia por qualquer vento de doutrina, ela procura na palavra de Deus, ela sabe o que diz a Bíblia e ela não é fácil de ser enganada. Se chegar um anjo, como disse o Paulo, e pregar para ela outro evangelho, ela não se perde, porque ela é uma pessoa sábia e não age, irmão, com tolice. Ela pensa antes de fazer, ela busca uma direção de Deus antes de qualquer coisa. Esses dias eu estava falando lá na igreja, irmão, que tem pessoas que assim, ela quer tomar decisões rápidas, tudo que vem para você decidir na hora, não decida. Tem que ser agora, se você não decidir você perde, pois já perdi, não vou fazer isso. Aí às vezes a pessoa age assim pela emoção e acaba se dando mal. Quando der vontade de você comprar uma coisa, você senta um pouquinho e espera que passe. Amém, irmão? Aí, que tem gente que é assim, tem mulher que vai pelo impulso, né? Principalmente mulher, né? Aí vê aquela sandália, aquela roupa, tem que comprar, porque aquela dali dá certinho com o vestido que eu tenho. Só um exemplo que eu estou contando. Aí a pessoa vai lá e compra, depois não gosta mais. Mas foi ela que escolheu. Como às vezes acontece, a pessoa, ela age na emoção, eu tenho que casar, eu tenho que ter logo, todo mundo está casando e só eu não, eu tenho que alcançar logo. Aí a pessoa, irmão, vê os outros casando, só como eu até falei para minha filha uns dias desses. Eu digo assim, senta e olha as pessoas da sua idade, os jovens da sua idade, veja se elas daqui uns dias, cada uma não estão com 2, 3 filhas, porque tomaram a decisão precipitada e às vezes nem sequer acabaram os estudos. Um jovem que dá ouvido a outro jovem, ele é tolo, ele não é sábio, porque a gente tem que procurar a direção, conselho dos mais experientes. Eu não estou dizendo só da questão de idade, eu estou falando experiência de conhecimento, irmão, porque tem gente que é jovem e tem sabedoria que um velho não tem, porque a pessoa se esforça para ter, ela se esforça para alcançar.
Aí você vê a questão lá do Timóteo, que era um jovem pregador que tinha muito mais do que muita gente que vivia no tempo dele, porque ele buscava a Deus, ele buscava a direção de Deus, e tinha um que ajudava ele, que aconselhava ele, que no caso lá era o Paulo que ajudava o Timóteo. E ele, irmão, foi um jovem sábio, que tinha certas vontades, tinha certos desejos, porque a nossa carne tem desejo, tem ou não tem, irmão? E às vezes é mais difícil vencer a carne do que demônio, irmão, ou não? Demônio, você diz assim, sai em nome de Jesus, ele sai. Aí vem a vontade da carne, você diz, está repreendido em nome de Jesus. Repreende, irmão? Para. Não, você tem que fazer o quê? Resistir, irmão. Não tem que repreender, está amarrado em nome de Jesus, não, você tem que resistir. Como diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes acontece que Satanás vai trazer assim aquele banquete que você queria ou aquilo que você desejava, porque a Bíblia diz que cada um é tentado quando atraído pelas suas próprias concupiscências, pelas suas próprias paixões. Ele vai tentar descobrir qual é a nossa vontade para fazer a gente, irmão, parar de edificar a casa na rocha que é Jesus, como a gente estava fazendo. Aí a pessoa vê, às vezes tem gente que é assim, que ele coloca na cabeça, ó, fulano está tendo, você não, o fulano é assim, você não, e a pessoa diz, não, tem que ter também, Jesus, eu tenho que apressar, eu tenho que ter logo, eu tenho que fazer logo, eu tenho que alcançar logo o ministério, eu tenho que alcançar logo um patamar mais alto. Irmão, não é questão de alcançar logo, é você chegar e permanecer. Por exemplo, a pessoa casou, tem que permanecer como? Casado. Como é que está a geração de hoje? Não se firma no que faz, não permanece firme, porque a pessoa sempre tem às vezes lá o plano A ou o plano B, e aí a pessoa acaba se esquecendo, irmão, do Deus que ela serve, e não lembra do que Deus falou, ou não lembra do que Deus ensinou, e não pratica. É praticando que nós vamos nos tornando mais forte, e é fácil ouvir, o difícil às vezes é o quê? É praticar. Aí lembram um pouquinho de tolice, irmão, bagunça a vida da pessoa. Uma coisa errada, às vezes você perde o seu casamento. Uma atitude errada, você vai trazer sérios problemas para a sua vida espirituais. E se a pessoa não buscar ou não procurar ver aonde ela caiu, aonde ela errou, aonde ela falhou, ela vai continuar tendo perdas na sua vida. Por isso a gente tem que buscar em Deus para quê? Para que a nossa vida não seja como esse unguento desse camarada que teve todo o esforço de preparar o perfume, mas não cuidou. E aí o que aconteceu? Caiu a mosca, morreu, estragou o perfume. Aí você faz aquela comida gostosa, que aqui as mulheres daqui cozinham bem, amém? Os homens também, acho que o irmão Luciano cozinha. Eu sei que a carne que ele faz é boa. Teve um dia que eu acho que eu nunca vou me esquecer dele, que um dia ele me empurrou umas pururucas aí, e até hoje eu lembro, toda vez que eu vejo a pururuca eu lembro. Aí ele deixou a carne boa guardada, aí disse, ó pastor, essa aqui que é boa. E eu estava só na pururuca, mas depois ele vem com a melhor pro final, eu digo, ô covarde. Agora eu tô cheio, chega, deu assim aquela, porque eu fui com sede ao pote. Agora eu sei, irmão, chego num lugar, eu fico logo de olho. Aí ele me ensinou, isso foi um aprendizado, Deus usou ele nesse dia. Aí eu não fiquei com raiva, foi feliz, que agora eu aprendi. Como uma vez eu fui mais um camarada num restaurante, ele disse assim, toma coca aí, moço. Eu, pá, coca. Aí ele disse assim, vamos no rodízio hoje. A barriga já estava cheia de coca. E aí, como é que vai comer carne com a barriga cheia de refrigerante? Agora eu chego na churrascaria, não quero coca, não quero arroz, eu quero é carne. Eu vim para comer, foi carne. Arroz eu como em casa, beber coca eu bebo depois. A não ser, um exemplo, para ajudar a descer um pouco. Mas, irmão, aí tem gente que enche a barriga de água, de suco, de coca e vai comer, aí não come quase nada. É a experiência que a gente vai tendo durante a jornada, né? Então a gente vai se tornando mais experiente. Mas a gente tem que estar de olho, irmão. Porque Satanás é assim, ele vai procurar saber como te destruir. É ele que envia os ventos, é ele que envia as tempestades. Mas às vezes a pessoa não percebe que ela está construindo a casa de qualquer maneira, ou ela está se edificando de qualquer forma, não tem tempo de qualidade com Jesus. Quando vier, o que vai acontecer? Ela vai cair às vezes na primeira tentação, porque todo que é de Deus é tentado, quem não é de Deus não é tentado não, irmão. Aquele que serve a Deus e faz o que é certo, ele vai ser tentado a fazer o que é errado. Mas a tentação não é pecado.
Só quando você cai naquilo, ou quando você faz o que é sugerido a você fazer, aí já é um pecado que vai te prejudicar. Então você faz aquela comida gostosa, um exemplo, aquele feijão bom, aquele feijão que você faz, chega o cheiro, você sente de longe, você deixa destampado, cai uma mosca lá dentro, o feijão presta? Não, vou tirar só a parte da mosca assim e jogar fora. Agora todo mundo vão comer, fala nada para ninguém, que aí vai prestar? Não vai, estraga todo o feijão. Vamos lá em casa, a minha esposa comprou umas panelas que ela tem um furinho no meio, sim. Aí a gente estava olhando, aí toda vez que ela tampa, aí ela coloca agora um pano. Que vai uma mosca posar lá e coloca aqueles ovinhos lá. A gente foi olhar, misericórdia, tinha o ovo da mosca. Não, talvez não caiu dentro, mas vai arriscar, né? Não, tá repreendido, logo que joga isso no mato. Agora ela aprendeu, ela vai lá e coloca um pano por cima. Senão estraga toda a comida. É como aquela roupa também que você tem. Aquela camisa branca, cai uma coisa nela, mancha, estragou toda a camisa. Você não vai andar com ela manchada. Então, se tem assim, eu faço algo de errado, irmão, toda a minha reputação vai ser manchada. Como a gente viu aí um vídeo de um camarada que diz por aí, eu não sei se é, que eu não conheço ele, que é pastor, que ele estava andando com as roupas meio esquisitas. Você já viu esse vídeo? Estragou todo o ministério do homem. Talvez até um dia já foi uma pessoa realmente de Deus. Mas aí a pessoa caiu em uma tentação maligna e estragou tudo que Deus tinha pela frente para ela. E não adianta culpar Satanás, que não vai resolver, como o fato do Adão e da Eva culpar a serpente não livrou eles de sair do Éden. O que talvez poderia ter ajudado era eles terem reconhecido e pedido perdão a Deus e ter mudado de atitude, mas aí eles tentaram culpar, não ficaram culpando um ao outro. Tem gente que diz assim, não pastor, o problema é a igreja, não pastor, o problema é meu trabalho, não pastor, o problema é o bairro que eu moro, o problema é os meus vizinhos e nunca eu. Eu até estava falando esses dias, irmão, lá, a pessoa nunca vai falar mal do peixe que ela vende, pode estar fedendo, mas ela vai dizer que é da hora. Você vai na feira e só esse aqui é da hora, se a pessoa não conhecer, ela vai levar achando que o peixe é da hora, é fresquinho, mas o peixe às vezes está com 4 dias que está lá, esperando para ser vendido. Então a pessoa vai queimar o do outro, vai dizer assim, não, o problema é o fulano, o problema é o ciclano. Irmão, se você buscar Deus, não há nada que te impeça de chegar onde Deus quer te colocar. Pode se levantar principados, pode se levantar potestade, pode se levantar gente, pode se levantar o que for, as tempestades, mas Jesus fala que a pessoa vai ficar como? Firme. Ela vai permanecer, ela não vai sair do lugar que Deus colocou ou no propósito que Deus quer que ela continue, ela vai continuar firme e as moscas, que no caso são as atitudes erradas, não vai contaminar ela, porque ela é uma pessoa que está adquirindo sabedoria. Eu creio que você é sábio, amém? Diz que tem a mulher sábia e tem a mulher sabiá. Então você não é a sabiá, você é sábia, né? O homem sábio. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Então, quando a Bíblia diz de crescimento, a palavra de Deus está falando de edificação, a palavra de Deus está falando de crescimento. Você lembra que a Bíblia fala de Jesus e fala do Samuel, e eles cresciam em sabedoria, em estatura e em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus passou quanto tempo, irmão, crescendo para cumprir o chamado dele? 30 anos, não foi? 30 anos, irmão. É muito tempo? Para quem é apressado né? O Jacó, ele trabalhou pela Raquel, foi 14 anos. Primeiro ele trabalhou 8 anos. E aí diz lá que se passaram como poucos dias. E aí ele trabalhou 8, o sogro deu foi outra para ele. Ele trabalhou mais 8 pela outra. Então foi 7, né? Eu errei um ano, tá vendo? Foi 7. É por isso que é bom ter os universitários, né? Auxiliar. Aí então foi 7 dias, juntando tudo ou 7 anos, foram 14 anos. 14 anos é muito, é pouco tempo. Para quem quer casar logo, né, irmão, é uma eternidade, né? Ou para quem quer ter logo aquilo, é uma eternidade. Como tem gente que não tem paciência de esperar Deus fazer, ele vai lá e faz. Já que o senhor não quer fazer, eu mesmo vou fazer. O senhor não quer me colocar? Pois pronto, pois eu vou me colocar. E aí ela se coloca, ou ele se coloca no lugar que talvez Deus até tinha, mas não naquele tempo.
E aí tem a pessoa que diz assim, não, mas é porque o fulano está me atrapalhando. Não é o fulano que está te atrapalhando, não. Hebreus 12, 1 e 2, abre aí. O que diz aí? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que essa linguagem está diferente, muda aí. Essa é atualizada, é? É que o pastor usa, está diferente da minha aqui, mas vamos lá. Tenazmente nos assedia. Aí ele diz, fazemos o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a gente tem que correr como? Com perseverança. Andar com perseverança, continuar perseverando, porque, irmão, todo mundo aqui tem uma proposta de Deus. A proposta que nós temos, a principal delas, é que nós vamos para onde Jesus está. Ele diz assim, eu vou, mas eu volto para levar vocês, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Se você andar com esse objetivo, você nunca vai vacilar. Se você tiver a certeza da sua salvação, se você tiver a certeza que está buscando esse Deus e que quer alcançar a coroa da vida que Ele tem para você, você nunca vai tropeçar. Mas às vezes tem crente que está na igreja porque ele quer uma bênção financeira, não que Deus não abençoe, irmão. Mas se o que te faz ficar na casa de Deus ou na presença de Deus é a bênção, talvez no dia que Ele te der você não aparece mais. Ou se Ele não te der, é você sair antes do tempo, porque Deus não deu. Então, mas quando eu estou firmado em Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé, como diz a Bíblia, eu vou continuar até o final. Podem jogar pau, podem jogar pedra, eu vou estar como? Vou estar firme. Lembra do Estevão? Veio as pedradas, ele continuou. Enquanto ele estava levando as pedradas, quem é que ele estava vendo? Jesus. Mas às vezes tem gente que não vê Jesus nas pedradas que ele está levando, ele só vê demônio, pastor. Tem crente que tudo para ele é demônio. É o Satanás, pastor, que está assim, irmão. Se a gente coloca a culpa sempre em demônios, sempre em Satanás, irmão, a gente não vai mudar o nosso comportamento, irmão. Aí a gente vai continuar as mesmas pessoas arrogantes, ignorantes da vida, sem sabedoria, ou sem se aperfeiçoar na caminhada, porque a gente sempre diz que é Satanás que é o culpado. Não é, porque quando você repreende, ele tem que sair. Porque ninguém repreende Deus. Será que a gente repreende Deus? Não. Agora, se Deus autorizou para que você passasse por aquele período, para que você fosse aperfeiçoado e para que a sua fé fosse provada e para que você mesmo visse como é que você está, porque tem hora que Deus coloca a gente em certos lugares para ser humilhado e tem gente que não suporta ser humilhado porque ainda o orgulho está no coração dela e não foi tirado. Como ele disse que ele colocou o povo de Israel no deserto para quê? Para abençoar eles, foi? Para humilhar e para fazer o quê? Para provar, para saber o que estava no vosso coração. Às vezes, irmão, antes da exaltação vem a humilhação. E aí a gente não suporta ser humilhado porque nós somos aí os queridinhos de Jesus. Não é assim, às vezes? Não é você não, você é diferente. A carreira que nos está proposta. Versículo 2. Aí ele diz aí, ó, olhando firme para os pastores. Não é assim? Para quem? Para o autor e o consumador. Quem foi que gerou a fé na sua vida? Foi Jesus. Então nós temos que esperar de quem? Dele, de Jesus, irmão. Se eu não espero dele, se eu espero do ambiente, se eu espero das pessoas, eu não vou correr a carreira que me está proposta. Eu não vou conseguir fazer o que eu fui chamado para fazer. Aí ele diz que ele é o autor e o consumador da nossa. Aí ele diz, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele fez o quê? Suportou, não fazendo caso da ignômia ou do sofrimento, e está assentado aonde? À destra do trono de Deus. Você também vai estar um dia nesse lugar, amém, irmão? Na presença dele, mas por enquanto nós temos que suportar as ignômias, as afrontas, gente ruim. Tem gente que é ruim de lidar com ela, mas vamos lá, a gente tem que suportar, irmão, as afrontas que vêm contra nós para nos fazer parar. A gente tem que suportar muitas vezes principados e potestades, a nossa carne que tenta nos impedir. Às vezes a sua carne, irmão, um dia você está bem, no outro dia você está como? Eu acho que eu não sou nem crente.
Nossa, Jesus, fui orar hoje, mas que oração ruim, nem eu aceitei, imagina o Senhor. Geralmente não é assim, irmão, você procura a palavra, cadê as palavras? Mas está lá você, pelo menos você diz assim, Deus me ajuda, mas que miserável que eu sou, não sei nem orar, e a Bíblia diz que nós não sabemos orar como, mas só a atitude de você estar lá, Deus já está fazendo o quê? Já está vendo, irmão. Jesus fala que se nós entrarmos no nosso quarto e orar, Deus ele não está só ouvindo, ele está o quê? O teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. O que é isso? Ele vai, se for para você ser exaltado, ele vai te exaltar, mas senão você vai continuar sendo quem você é. Então, se a minha exaltação vier de Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas se não vier dele, não queira, irmão, o que não vem de Deus, porque o que não vem dele não vai deixar você firmado ou no lugar que você está. Do que adianta? Um exemplo, eu chegar a alcançar uma posição de pastor ou alcançar um nome de pastor, mas mais na frente eu perder isso, sendo que provavelmente pode ser que não foi Deus que me colocou, foi eu que disse que sou, foi eu que falei de mim mesmo, digo eu de mim mesmo, que eu sou ungido do Senhor. Não tem gente que é assim? Do que adianta eu estar em uma posição, se mais na frente eu não vou ter condição, estrutura para suportar os ventos, as afrontas que vêm, porque quanto mais você cresce, quanto maior é o prédio, mais vento ele vai levar. É ou não é assim? Quanto maior você está, você pode ver, lá em casa venta muito, porque a gente está num lugar alto. Então, quanto mais alto você está, mais pancada você vai levar, porque é o caso da pessoa que se destaca. Quanto mais você fazer para Deus, mais fruto você der, irmão, mais você vai ser às vezes até apredejado. Eu vi até um camarada falando uma vez que não se joga pedra em pé que não dá fruto. Você já viu alguém, quando você vê alguém jogando pau, é porque tem fruta ali. Aí o que acontece? As pessoas querem derrubar os frutos. Irmão, o que tem de gente às vezes querendo a sua derrota, você vai dar o gosto para essas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para te fazer cair, irmão? Não, continue como? De pé. Eu não digo só de pessoas, porque se tem pessoas se levantando contra você, é porque ela está sendo usada por um bichinho. Porque quem está servindo a Deus não tem tempo para ficar olhando para os outros. Ele olha para quem? Para Jesus, que é o autor e o consumador de quê? Da fé. Então, se eu estou olhando para Jesus, irmão, com todo o respeito da expressão da palavra, mas, irmão, a sua vida para mim, que eu digo assim, se você está crescendo ou não, mas se eu puder te ajudar, amém. Mas se eu for, um exemplo, se for para me invejar a sua vida, irmão, não vou invejar. Porque eu sei aonde Deus quer me colocar, e talvez o lugar que Ele tem para mim não é o lugar que Ele tem para você. O lugar que eu estou falando é a posição de honra. Porque às vezes tem um que é chamado, como diz a Bíblia, para ser pastor, aí na igreja evangelista, tem aquela pessoa que é chamada para ser, um exemplo, um sábio, aquele que dá instrução, tem gente que tem um chamado para dar o apoio, então cada um tem um chamado, irmão. Então não adianta eu querer estar no lugar do irmão se aquele não é o meu lugar, cada um tem um lugar. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, e você vai estar onde Deus quer que você esteja. Se você permanecer olhando para quem? Para Jesus. Mas se você for olhar para a igreja, o que não falta é defeito na igreja, porque tem gente cheia de defeito procurando alcançar a perfeição. Todos nós temos defeitos, mas nós somos pessoas, irmão, imperfeitas que procuram a perfeição em Deus, que procura cumprir o propósito. E a gente luta para não errar, luta para não falhar, luta para fazer o que é certo. Para quê? Para que a nossa vida não seja contaminada, como diz a palavra, que uma mosca morta, irmão, estraga todo o perfume. Então a gente tem que procurar fazer o que é certo. Se nós olharmos para Ele, dificilmente nós erraremos. Como diz, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pega aí Tiago 4, já vou acabar, está na hora. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2, não dorme não, acorda aí. De onde procedem o que, irmãos? Guerras e contenda que há de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, a pessoa, quando você vê uma pessoa lutando por uma posição com a outra pessoa, é porque ela está, como diz os crentes, no caso nós, né? Ela está na carne.
A pessoa que luta para ter a atenção dos outros, ela não está no espírito, ela está na carne. De onde vem? Vem dos nossos desejos, não de Deus. E Deus não quer que ninguém lute um com o outro. Se for para lutar, nós temos que ser pessoas, irmão, fortes o suficiente para lutar contra principados e potestades, não contra a pessoa. Se a pessoa vem para te afrontar, quem é espiritual, quem está com o olho firme em Jesus, fitado em Jesus, ela vai pedir misericórdia para aquele que está afrontando ela. Como Jesus orou na cruz, ele disse assim: tenha misericórdia, ou porque perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ou não sabem quem está dominando eles. Porque quem age contra aquele que está edificando a casa na rocha, irmão, contra aquele que está fazendo a vontade de Deus, essa pessoa não sabe quem está usando ela. E tem gente que se levanta contra pessoas de Deus. Como assim? Eu fico olhando às vezes, irmão, tem certas pessoas que aparecem na internet para falar mal de quem às vezes ela nem conhece. Porque para conhecer tem que viver. Tem que estar com a pessoa, tem que saber as lutas que ela passa no secreto. Para os irmãos do Davi, ele era uma pessoa folgada, mas para Deus ele era um escolhido. Para Deus ele era alguém que seria rei. Deus estava vendo Davi no trono. Os irmãos não achavam isso dele. Como tem gente que a pessoa olha para ele assim: o fulano de tal não vai dar nada. E às vezes o que falou é que não dá nada. Porque ao invés de estar orando pela pessoa para ela se levantar, está falando o que não deve, está falando mal. E geralmente os que mais são afrontados são os que mais serão honrados. Então, se você está sendo afrontado, está recebendo afronta, fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: fica firme, irmão. A recompensa vai vir. Pode demorar, mas a Bíblia diz: o que há de vir virá e não tardará, vem logo. Então ele diz aí: de onde vem? Vem da vossa carne, dos vossos desejos. Aí ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis como? A lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Então ele está falando aqui de quê? Aquela pessoa que é uma pessoa de oração. Irmão, pedir, mas pedir em oração: Deus, que o Senhor entre nessa causa comigo, que o Senhor, meu Deus, possa me honrar, me ajude a ser uma pessoa de honra. Então a pessoa que pede a Deus, ela alcança, irmão. Agora a pessoa que tenta lutar e tenta se colocar em um lugar, em uma posição, os ventos virá, vai derrubar ela e ela vai ser esquecida. Aí eu sempre vejo, fico olhando às vezes aquela pessoa, eu até uso isso, né, esse exemplo, eu fico olhando, na empresa é assim, irmão, toda empresa tem desses, que chega, aí ele chega animado, limpa tudo, varrendo tudo aqui, aí um negócio assim, aí tem gente que fala assim: poxa, o fulano é dedicado, hein? O fulano é esforçado. Aí, como às vezes tem gente que chega, aí a pessoa de adoração, de louvor, e passa 6 meses, está lá ela, glória a Deus, aleluia, contando testemunho: pastor, recebi uma bênção, pastor, aleluia, irmão, Deus abençoou, pastor, Deus fez isso, glória a Deus, e a irmã animada, o irmão animado. E tem aquele que nem faz muita zoada, ele vai devagarzinho, como diz o pastor José, tranquilo e calmo. E a pessoa, ela chega no lugar que Deus tem para ela, é aquele que começou apressado, como ele não vê logo os resultados que, entre aspas, ele queria ver, aí o que acontece? Ele logo desiste. A pessoa não permanece firme buscando em Deus, irmão, espiritualmente da mesma forma. Não é o ânimo que a pessoa começa, é o ânimo que ela finaliza. O Paulo diz assim: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Tem que combater, senão não chega. E tem que guardar a fé, senão também não chega. Senão não encerra a carreira. Nós temos que encerrar nossa carreira com perfeição. Não lute, não guerreie. Espera que Deus vai te promover, irmão. Não busque os primeiros lugares. Deixa que Deus está te vendo. Continua sendo santo, continua sendo justo. Deixa quem quiser falar e pronto. Faça o que Deus te manda e vá em frente, que Ele vai ser com você. Amém? Aí vai vir os ventos, vai vir a tempestade, mas você vai ficar firme. E a Bíblia diz: não tem por que não. Se pedir, você vai ter. Fala para essa pessoa: acho melhor você pedir do que ficar lutando com os outros. Se for para lutar, lute contra a sua carne e contra demônios.
aí você vai ser vitorioso, mas nunca contra pessoas. Ninguém é culpado pelo nosso fracasso, a não ser nós mesmos. Vamos para casa?